Procurando uma forma digital e inovadora de acompanhar e cuidar da jornada de tratamento do seu paciente, além de gerar insights através de dados e métricas? A Johnson & Johnson MedTech traz a solução. BodyMais, a solução digital que suporta seu paciente durante toda a jornada de tratamento e garante que você tenha visibilidade de cada etapa. Um aplicativo para os pacientes e uma plataforma para você e sua equipe multidisciplinar. Acompanhamento desde a primeira consulta. Checklist personalizado de acordo com cada plano de saúde. Informações sobre data da solicitação e autorização da cirurgia. Detalhes do agendamento da cirurgia como data, hospital, técnica cirúrgica e convênio. Dashboards que auxiliam no monitoramento e no acompanhamento de toda a jornada do seu paciente no curto, médio e longo prazo. Materiais de suporte de cada etapa, proporcionando aos seus pacientes informações relevantes e confiáveis durante a jornada. Mensagens de alertas personalizadas para seu paciente. Facilidade no contato. Acompanhamento dos indicadores para uma melhor gestão do seu paciente. Tudo em um só lugar, a qualquer hora. BodyMais. Sua jornada de transformação começa agora. Cadastre-se na sua plataforma exclusiva. Seja bem-vindo à nova temporada do podcast Questão de Saúde. E esse é o primeiro episódio dessa temporada, que teremos 11 episódios com convidados super especiais. E hoje vamos falar sobre obesidade infantil. E para isso, a gente trouxe aqui a nutricionista pediátrica, Samara, que eu vou pedir para se apresentar agora. Oi, Fernando, tudo bem? Primeiro, muito obrigado pelo convite, por poder falar um pouquinho sobre um assunto que é tão polêmico, né, e que traz tantas questões. Eu sou Samara Mesquita, sou nutricionista especialista na área materno-infantil, então eu trabalho com fases de desenvolvimento, desde o período da gestação, pós-parto, bebês e crianças. E vai ser um prazer conversar um pouquinho aqui com você sobre isso. Obrigado, Samara, obrigado por ter aceito. Fico muito feliz, a Samara é nutricionista do Gabriel, né, meu filho, então eu tenho a prova viva o quanto ela entende disso, que ela ajudou a gente bastante nesse processo de introdução alimentar, que apesar de eu e minha esposa a gente ser médico, a gente viu o quanto é desafiador, sim. Né? Samara, é um tema muito importante, né? Isso, para ter uma ideia, hoje no Brasil existem 6,4 milhões de crianças com excesso de peso. Sim. E isso é um dado bem alarmante, né? Bem preocupante. Eu vou começar com uma pergunta bem abrangente, certo? Tu acha que as crianças hoje estão deixando de ser crianças? Olha só, então, eu vou puxar até outros dados a nível mundial. A gente tem que 41 milhões de crianças abaixo de 5 anos estão com sobrepeso e obesidade. E mais de 340 milhões, quando a gente fala de crianças de 5 a 19 anos, que aí entra também os adolescentes, estão aí com sobrepeso ou obesidade. E o pior é que um estudo mostra que de 8 a cada 10 adolescentes que tiveram obesidade durante a adolescência ou quando eram crianças, eles se tornam adultos obesos. E isso é algo que a gente se preocupa, né? E quando a gente pensa deixar de ser criança, Fernando, sabe a primeira coisa que me vem à mente? Como que eu era quando eu era uma criança? Então, eu me lembro, assim, eu me trouxe à memória, né? Porque eu sempre morei em um apartamento. E aí, quando era final do dia, a gente descia e ia brincar com as outras crianças, enfim, ia se divertir. E como que estão as crianças hoje em dia, né? A gente observa que a maioria das crianças passam muito tempo em frente a telas, que não querem brincar, que estão cansadas, que estão inativas. E qual o ponto, né? Quando a gente pensa nisso, será que existe um culpado? Existe culpa das crianças estarem obesas? E aí é bom a gente lembrar que a nossa luta ela não tem que ser contra as crianças obesas ou os adultos obesos.
a nossa luta é contra a obesidade. A gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, não transmissível, e ela tem multifatores para estar ali existindo. Então, ter o cuidado de como que a gente vai cuidar dessas pessoas que estão aí com obesidade e fazer isso de uma forma que não ultrapasse limites, que não ultrapasse valores, né? Uhum. Perfeito, é isso. E é isso, em nenhum momento é tentar ajudar, né? Não é colocar culpa, né? Exatamente. Que na hora que a gente coloca culpa, fica mais difícil, né? A gente tem que ter um olhar bem empático, né? E quando a gente pensa assim, hoje em dia a gente tem muito acesso à informação, né? Se a gente abre o Google aí, só o que tem é dados sobre obesidade, só o que tem estratégia para aquelas pessoas que estão acima do peso, de como que elas podem fazer. E aí me vem aquela pergunta, onde é que a gente está colocando toda essa informação que a gente tem acesso? Será que as pessoas, elas colocam no bolso essa informação, continuam a viver a vida delas? Como se nada estivesse acontecendo? Aí qual é o ponto? Uma hora a conta chega. Porque uma hora essa pessoa, vamos falar de criança, uma hora essa criança começa a ficar inativa, ela não quer mais brincar com os amiguinhos porque eles brincam com ela sofre bullying. Além disso, essa criança começa a ter algum distúrbio, comorbidades como diabetes. Só o que eu tenho é paciente, Fernando, com 5 anos com colesterol nas alturas. É coisa que a gente não via antes, né? Coisa que a gente não via antes. Na época dos meus avós, era tipo... quando eu já estava lá, com os meus 60, 70 anos, os exames começavam a ficar alterados. Agora, quando eles têm 5 anos, já está alterado. Então, assim... É um acesso a muita informação, mas que, ao mesmo tempo, as pessoas continuam vivendo a vida como se nada estivesse acontecendo. E aí, onde é que isso tudo vai parar, né? Com certeza. Samara, voltando aqui um pouco, talvez, para o que seja o início desse problema, né? Da obesidade, do excesso de peso infantil. Qual a importância de uma boa introdução alimentar para a criança em relação ao resto da vida dela? Então, bora lá. Primeira coisa que é importante a gente falar, introdução alimentar, início da introdução de forma complementar dos alimentos sólidos, né? Então, a gente sabe que até o 6º mês de vida, a recomendação é o uso do leite materno, e aí, em casos que haja necessidade, a fórmula infantil. E depois disso, a gente inicia com a alimentação complementar, né? Tem um estudo que ele fala dos períodos críticos que ocasionam obesidade no futuro. Isso em crianças e adultos. E ele diz que o primeiro período crítico, ele vai tanto da gestação até os 2 anos de vida, que aí a gente encaixa, né, o IMC da mãe, além disso, como que ela se alimenta durante o período da amamentação e como que está essa introdução de forma complementar. Qual o ponto que a gente tem que focar nessa introdução alimentar? Que ela seja saudável, né? Então, buscar alimentos que sejam realmente naturais. A criança nessa idade, ela tem curiosidade pelos alimentos. Então, pensar em variar frutas, verduras, cereais integrais, tudo que é dentro de uma dieta saudável. E aí, além disso, você focar também na alimentação da família, né? Porque existe um contexto associado quando a gente fala de alimentação. Então, o bebê, ele está observando, não sei se você já percebeu isso com o Gabriel, mas quando eu tenho um bebezinho de 6 meses, que ele ainda nem está pronto para iniciar a introdução alimentar, mas ele já está abrindo a boca na hora que vocês comem. Percebeu isso? Sim. O Gabriel quer sempre comer o que eu estou comendo, o que a minha esposa está comendo. Exatamente. Então, os bebês, eles têm essa necessidade de comer o que os pais, os cuidadores, né, o que eles têm como referência, comem. Então, uma boa alimentação da família é a ponto base para a gente ter uma introdução alimentar de sucesso e evitar sobrepeso e obesidade lá na frente. Aí, outros pontos que é importante a gente lembrar nesse momento. Existem algumas regrinhas que a gente fala, que eu acho que tu até escutou em consulta também, que eu sempre falo para todo paciente. Então, assim, não pode suco antes de 1 ano. Assim, ai, que bobagem, na época dos meus avós era o suco de laranja lima, todo mundo fala isso, né? Mas, assim, tem estudos que mostram, né, que o consumo exagerado de sucos e antes de 1 ano não é recomendado por conta do sobrepeso, da obesidade, que pode ocasionar, que muitas vezes esses sucos passam a ser adocicados, né, principalmente por cuidadores, às vezes é a babá que está tomando conta do bebê, e aí ela tem a referência do suco com açúcar. Aí ela faz o quê? Dá açúcar com açúcar e diz assim, mas sem gosto, suco sem açúcar. Isso. Então, esses cuidados básicos, né, de
não ofertar alimentos ultraprocessados, o biscoito maisena, que antigamente tinha a ideia, evitar também aqueles alimentos que não agregam nutricionalmente, né? O foco da introdução alimentar para evitar a obesidade é pensar numa alimentação saudável e também ter um contexto saudável dentro de casa. Não é só sobre ofertar bons alimentos, mas sobre a família também consumir os bons alimentos. Isso. E é bom para toda a família, né? Tipo, o Gabriel mudou nossa rotina lá em casa. Eu, a Valéria, minha esposa, a Valéria, a gente começou a ter uma alimentação muito melhor depois dele. Samara, voltando ainda nesse começo, né? É comum a criança ser seletiva para alguns alimentos. O que podemos fazer para evitar isso, de deixar essa criança... É bem comum a mãe dizer, ele só consegue comer, sei lá, mingau de maisena, né? O que é que pode ser feito para essa criança ser menos seletiva? Tá. Antes disso, eu lembrei de um ponto super importante que eu acho que é uma dúvida de muitas mães no consultório quando a gente fala de introdução alimentar e peso, né? Que a gente tá ali linkando com obesidade. É comum, Fernando, no consultório, não sei se foi o caso do Gabriel, mas de ser um bebê que quando a gente coloca lá na curva de ganho de peso, na curva de crescimento, principalmente ganho de peso, ele é aquele bebê que tá com obesidade. A gente coloca no gráfico, a gente brinca que ele estourou a curva porque ele tá lá nas alturas. E aí, eu já tive pacientes que chegaram para mim encaminhados que a mãe trouxe o bebezinho, a coisa mais linda, e aí ele disse assim... Doutora, é porque o pediatra disse que ele precisa fazer dieta, porque tá muito gordo. Eu disse, como assim? E esse conceito é difícil, né? Dizer criança obesa, menos de 2 anos, é difícil muito esse conceito. Difícil, um bebê obeso. Aí quando a gente puxa esse histórico, é um bebê que tá em aleitamento materno, é um bebê que ainda nem iniciou a introdução alimentar, e a mãe fica assim, perdida. Tá, eu vou iniciar a introdução alimentar, mas eu já tenho que fazer uma dieta, a dieta é em mim, a dieta é no bebê, eu tenho que restringir as mamadas. E aí é muito importante a gente atentar nesse momento que não existe bebê obeso, não existe bebê com sobrepeso. O que a gente entende é que tá tudo bem, ele tá acima da curva de ganho de peso, e que o esperado é que com o passar do tempo, a gente fala um termo do tipo, se acha dentro da curva. Então ele ali por volta de um ano e um pouquinho, a gente entende que é um período, que é uma fase de desenvolvimento, que o gasto energético é menor, ele começa a procurar menos os alimentos e aí tem uma estagnada do ganho de peso até que ele se encontra. Então, cuidado com essa classificação, mas claro, a gente sempre alerta, se esse bebê está com o ganho de peso muito alto, quando for iniciar a introdução complementar dos alimentos, evitar industrializados, porque tem caso, né? A gente, às vezes, eu acho assim que é coisa de outro mundo, mas não é não. Assim, dá biscoito maisena, enfim, eu já vi uma vez, eu era voluntária no IPRED, eu vi uma vez um bebê de 8 meses que comia Inicim o dia todo. Então, ele estava aí acima do peso. Então, a gente sempre frisa essa questão de uma boa alimentação e que tranquiliza essa família, né? Que muitas vezes se assusta ao ver um diagnóstico tão cedo para o seu bebê. Perfeito. E a gente vive uma época ímpar, né, na sociedade, né? Hoje os pais estão cada dia mais ocupados, né? Eu fui criar a minha mãe, o trabalho dela foi criar eu e meus irmãos. E hoje a gente vê que é cada dia mais raro isso, né? Normalmente a mãe e o pai trabalham e tem uma certa dificuldade, tem um apelo emocional também envolvido nisso. O pai ou a mãe, quando tá com a criança, acaba dando realmente ultraprocessado para a criança, até como uma forma lá de recompensa pela ausência, né? Ver a criança comendo alguma coisa mais saborosa, e isso acaba... Tem uma parte emocional envolvida nisso, né? Mal, tô falando sobre isso, Samara, eu queria que tu falasse um pouco sobre esse comer emocional. Sim. Então, vamos lá. O que a gente precisa entender? Que a gente come de forma fisiológica, né? Para saciar a nossa fome. E todo mundo come também para atingir certos prazeres, né? Então, às vezes, é um dia difícil que a gente compensa na comida. É uma comemoração que a gente compensa com uma boa taça de vinho ou com uma cerveja. Então, é o natural da gente. Então, é comum a alimentação estar associada a essa questão do comer além do fisiológico. Qual é o ponto aí? É que a gente está vivendo uma sociedade tão cheia de culpas, cheia de questões,
que parece que a pessoa não pode mais comer nesse sentido. E aí, o que é que nós devemos atentar? Nós devemos pensar que a gente tem que ensinar nossas crianças a comer de forma emocional também. Então, a gente precisa ensinar a criança a comer um doce. Que aí vem um ponto que, como assim, o nutricionista de criança está ensinando a comer o doce? Porque é a realidade. A gente não vive uma bolha para pensar que os filhos da gente nunca vai ser oferecido um docinho a eles. O que é que a gente tem que atentar? Antes de 2 anos, isso não deve ser oferecido doce à criança. A gente está lá num período crítico, uma fase que não é interessante que você ofereça doces ou alimentos ultraprocessados, porque a gente está formando hábitos alimentares que podem perdurar até a vida adulta. Não que isso vai ser taxativo, assim, se eu não der doce, pronto, o menino nunca vai comer doce. Não funciona assim. Mas o que a gente entende é que aquele bebê, aquela criancinha menor de 2 anos que foi oferecida alimentos ultraprocessados ou doces, ela tem a tendência a buscar mais esse tipo de alimento na fase adulta ou até mesmo quando criança. E aí, a partir do momento, ele fez 2 anos, e aí é um marco, né? É quase um marco, assim. Gabriel, falta 6 meses. Eu penso, é justamente isso que eu tava pensando. Agora, na Páscoa, para achar um chocolate sem açúcar para ele, e é muito necessidade da gente, né? Porque ele não sabe o que é Páscoa, ele não sabe o que é chocolate. Mas eu fui atrás de um ovo sem açúcar para ele. Pois tá certíssimo. E aí Gabriel fez 2 anos. Como que você pode trabalhar isso? Então, entender que o comer emocional existe é quando a gente usa os nossos sentimentos e usa a alimentação para compensar esses sentimentos. E é sobre ensinar o seu filho como que ele deve comer de forma emocional. Então, é sobre, mais do que você dizer, chegar lá e pode comer esse brigadeiro, é você dizer assim, Gabriel, vamos provar aqui um brigadeiro. Qual o contexto desse brigadeiro? Ele está na festa de aniversário dele? Ele está na festa de aniversário de um amiguinho? Então, é importante ter regras e contextos no comer emocional. Isso serve para a maioria dos alimentos, né? Mas ter uma regra. Não é sobre comer doce todo dia. É sobre comer no dia do aniversário. Ou comer no dia do doce que você estabeleceu em casa. E aí, na hora que for comer, é sobre criar uma experiência com aquele alimento. Então, mais do que a gente, pode comer aqui esse chocolate, é sobre dizer, vamos lá, filho, vamos aqui entender como é que é comer esse doce. Vamos provar? Que brigadeiro gostoso, né? É bom mesmo. Então, não é sobre dizer, é um doce. Não, é uma delícia. Vamos fechar os olhos e vamos sentir o prazer que esse brigadeiro traz. Tá com gostinho de quê? Tem gosto de chocolate? Que legal. E o que mais que esse brigadeiro tem? Então, é sobre você deixar a criança gerar uma conexão com a comida. E isso pode ser feito com doces, com a fruta. Com pizza. E pode ser feito com fruta. Então, assim, a partir do momento que você sai dessa bolha de poder se permitir, mas não permitir sempre, porque eu acho que é uma falta aí de equilíbrio de todo mundo, né? Que, tipo assim, ou vive numa bolha, e se o menino ganha um doce aí, sei lá, ele tem 5 anos, mas ganha um doce, é um estresse. Ou então você sai permitindo todo dia, porque você usa como recompensa, né? Às vezes você passou o dia fora, e aí você quer dar um doce pro seu filho, porque você se sente mal por estar longe dele, né? Que é muito comum. Mas por que não gerar um contexto, ao invés de se eu tô me sentindo mal porque ele não passei o dia fora e eu queria dar um doce, porque doce ele gosta, porque eu gosto. Então, cria um ambiente para comer esse doce. Acho que dá super certo. Perfeito, é isso. E essa preocupação que a gente tem, aqui, falando do paciente com excesso de peso, paciente com obesidade, é tão importante essa preocupação da criança não ter obesidade, porque a obesidade é uma doença crônica e é uma doença que a gente pode até considerar degenerativa. Quanto mais tempo o paciente passa com a doença, quanto mais tempo passa com a obesidade ou com excesso de peso, maior a chance vai ter de desenvolver alguma doença, pressão alta, diabetes. Se é uma criança, na teoria, vai passar muito mais tempo com esse excesso de peso, né? Então, em vez de... É bem comum para a mulher começar
a ter excesso de peso depois da gestação. É bem comum isso acontecer. Só que aí, sei lá, vai estar lá com 25, 30 anos. Então, vai ser até mais fácil controlar esse excesso de peso, essa obesidade, e fazer com que não surja doenças por causa disso. Enquanto que a criança não. A criança começando com 5 anos. Vida pela frente. Isso. Então, o risco dessa criança vir desenvolver uma diabetes, né, pressão alta, né, colesterol alto, né, é muito grande. E a gente tem, como adulta, a gente tem a consciência, né? Então, é normal a gente ser consciente do que pode, do que não pode. Explicar isso a uma criança. A criança não tem a consciência que ela não pode comer mais hambúrguer todo dia ou batata frita, porque ela tá com colesterol lá em cima, os triglicerídeos estão alterados. Então, o adulto, ele, poxa, deixa eu aqui me regular. A criança não. Tem que, tipo, o Gabriel come protetor solar. Tem que entender. Eu não vou deixar ele comer protetor solar. Então, a gente tem que ver a mesma forma do alimento. Exatamente. Se aí não pode, né? Exatamente. É sobre ensinar, né? Eu acho que o que falta aqui é a gente ensinar nossos filhos. E quando a gente fala ensinar, é a gente também ser exemplo. Isso aqui é uma frase que quem é meu paciente ao vivo? Não exija do seu filho aquilo que você não faz. Como é que você pode estar exigindo que seu filho só coma fruta, verdura, se na sua casa isso não é um comportamento alimentar da família? Então, a família é pizza todo dia, é hambúrguer, é dias difíceis diários, então recompensa com a comida. Mas com seu filho você quer fazer tudo bonitinho, tudo redondo. Legal, você está certíssimo. Só que você vai ter que estruturar a sua alimentação também, a alimentação da sua família como um todo. Porque senão o que vai acontecer é o que eu observo no consultório. A criança é super sincera, né, Fernanda? Então, tipo, fala mesmo. Quando a mãe tá mentindo, vai lá e diz assim, mentira, mãe. Então, sabe o que acontece? Essa criança chega no consultório, a mãe diz assim, esse menino só come hambúrguer, batata frita, é chocolate todo dia, não sei mais o que fazer, olha que os exames estão tudo alterados e tal, tá com sobrepeso, o que é que eu faço? E aí a criança vai lá e diz assim, a senhora também come. E aí? O que é que você tem a falar pro seu filho? Então, assim, tenta achar um equilíbrio, não precisa sair enlouquecida, né? Assim, meu Deus do céu, eu tenho que resolver toda a minha vida. Mas não, pensa aí como um momento de você fazer, eu falo isso, né? Uma reintrodução alimentar também para as famílias. Então, eu acho que tu falou que passou isso. É um ótimo incentivo. É um ótimo momento. Então, assim, não tá legal? Faz uma reintrodução, muda a alimentação, vai aos poucos, não precisa você daquela que passa todo dia comendo fast food, passar a comer fruta e verdura todo dia, mas aos pouquinhos muda, cria uma meta lá e muda a alimentação, muda a janta, tira os temperos prontos, né, que não fazem bem, e aos pouquinhos vai dando certo. Perfeito. Samara, e ainda nesse assunto sobre a alimentação dos pais, em relação à alimentação na gestação, isso pode interferir em alguma coisa na alimentação da criança? A minha esposa morre de medo porque ela disse, eu comi açúcar na gravidez do Gabriel e eu acho que o Gabriel gosta mais de açúcar. Isso tem sentido? Olha só, tem super sentido, tá, Fernando? A gente sabe que o período da gestação, como eu falei lá daquele estudo, é uma fase crítica. Então, tudo que a mãe ingere, seja comida, bebida, medicação, suplementação, é passado para a criança através da placenta. Então, o feto está ali absorvendo tudo que a mãe consome. Se a mãe tem aquela tendência a alimentos que são hiperpalatáveis, que são aqueles ricos em açúcares e em gorduras, o que pode acontecer é que essa criança que passou 9 meses sentindo esse gostinho aí a partir da placenta, ela vai vir a também ter essa preferência. E aí a gente soma junto isso durante o período da amamentação. A gente sabe que o leite materno também passa sabores dos alimentos. Então, aquilo que você come também está sendo passado para o bebê. É muito comum ouvir dos meus pacientes assim, ele adora isso aqui. Aí eu disse, é mesmo? Você comia na gestação? Ele assim, sim, tem a ver, super. Então, tem tudo a ver. Então, se você ganhou muito peso na gestação, tem até um estudo que ele fala sobre os hormônios que são passados através do leite materno. Então, aquelas mulheres que ganharam mais de 15 quilos durante a gestação, por mais que elas tenham iniciado a gestação eutrófica, mas é aquela mulher que
esqueceu do mundo e comeu como se não houvesse amanhã durante a gestação. E aí, tem um estudo falando sobre a quantidade de insulina que é passada para o bebê através do leite materno. E é gritante a diferença. Assim, a mulher que não ganhou muito peso durante a gestação e que está perdendo peso gradualmente durante o período do pós-parto, essa quantidade de insulina passada vai, se eu não me engano, entre 4 a 6. Para a mulher que tem muito peso, que ela já é obesa, ou durante a gestação ganhou muito peso e tem continuado durante o pós-parto, a quantidade de insulina que passa pelo leite materno vai entre 40 e 50. Então, é uma dosagem muito alta. O que é que acontece? São bebês que tendem a ser mais redondinhos, né? Então, é aquele bebê mais fofinho. E são bebês que muitas vezes são mais vorazes na hora da alimentação. E aí entra a questão, ela amamenta, então ele chupa todo o leitinho do peito e se sente ainda com fome, não tem mais leite, mas ele está ali chorando. Então, a gente tem como modular isso por técnicas de amamentação, né? E, em alguns casos, tem que entrar com fórmula infantil, porque a criança é muito voraz e isso é de um comportamento que veio por conta do ganho de peso da mãe durante a gestação. Então, assim, o recado que fica é, se você está pensando em engravidar ou se você está grávida, tenha cuidado com esse ganho de peso. Evite um ganho de peso excessivo. Busque a ajuda de um profissional que seja capacitado a lhe orientar no período da gestação, porque não é só sobre restringir os alimentos, tem que ter muita cautela, porque na hora da restrição existem riscos para o bebê também. Então, é sobre uma alimentação qualitativa e adequada para a sua necessidade, para a fase que você está, quantitativamente. E se você já teve filho e estava obeso durante a gestação, aí vem muito a questão da culpa materna. Poxa vida, eu estava acima do peso e eu me sinto super mal, né? Eu tive um caso de um paciente, Fernando, que ela é uma mãe, ela mora em Londres, a bebê. E aí eu fiz acompanhamento por ela via online. Na consulta de 6 meses, ela é aquela bebê, a mãe obesa, uma obesidade considerável. Então, ela é uma bebê também na mesma proposta, né? Ela tem obesidade, essa bebê, mais leite materno, iniciou a introdução dos alimentos e tudo certo. E aí, ela foi fazer a consulta de 9, 10 meses lá é um pouquinho diferente, então não tem um pediatra que acompanhe, é só uma enfermeira que faz esse acompanhamento. Eles nem medem o bebê, eles só pesam. E ela é uma bebê bem acima do peso, né? E aí essa enfermeira pesou e disse assim, sua filha está obesa e ela precisa fazer uma dieta urgente. Essa mulher mandou um áudio chorando. Por quê? Porque ela disse, Samara... Como fazer dieta numa criança? 9 meses, né? 9 meses. E aí vem toda a culpa materna. Samara, eu passei a minha vida toda com problema de ganho de peso. Eu tive bulimia e eu não quero que a minha filha tenha o mesmo transtorno alimentar que eu tenho. E eu tô fazendo de tudo. E ver alguém dizer que ela está obesa me desespera. Então, o meu trabalho ali foi realmente acolher essa mãe e tentar tranquilizar ela, porque ela estava fazendo tudo certinho. Mas vamos fazer o acompanhamento, né? Se está acima do peso, a gente vai acompanhando, mas está tudo certo. E olha como recebe, né, essa notícia. E mãe leva tudo como culpa, né? E então, ela puxou muitas coisas do passado. Então, cuidado, né? Durante a gestação, tenham essa cautela. Isso. E no caso da criança já com excesso de peso, né? Principalmente lá, 4, 5 anos, né? Que já é mais evidente que realmente aquela criança está acima do peso. Qual estratégia nutricional tu indicaria para ele? Assim, lógico, a estratégia principal é procure um nutricionista infantil, né? Procure. Mas, assim, dicas gerais que poderia dar para essa mãe? Tá, então vamos lá. O que é que a gente tem que pensar? Primeiro, se essa criança estiver seletiva, a gente tem que ter um cuidado maior. Uma das principais angústias da família de uma criança seletiva é que ela precisa comer, e não importa o quê. Então, basicamente, essa criança tem que comer. Aí, o que é que acontece, Fernando? A criança está seletiva por volta de 4, 5 anos, é muito comum. A seletividade inicia aí por volta dos 2, 3 anos. E nessa fase está, assim, naquele pico.
E aí a mãe só quer ver a criança comendo. Então, o que acontece é um efeito rebote. Ao invés de ofertar de uma forma coerente os alimentos e pensar em estratégias para lidar com essa seletividade, essa mãe tende a dar o que a criança quiser. Então, é como uma criança que eu atendi semana passada, que ela tem 5 anos, e aí a mãe disse assim, Samara, ele é seletivo e ele só come mortadela, salsicha, ele não come nenhum tipo de proteína, não tem verdura, se eu não me engano, ele come uma fruta. E aí eu tive que dar. E é uma criança que está com sobrepeso. Então eu tive que dar, porque era o que tinha. Aí tu imagina, só alimento ultraprocessado e vira um eterno ciclo. Então, assim, se tem alguma questão de base, se você não está sabendo lidar com a alimentação do seu filho, primeiro, não se culpe por isso, você não precisa saber de tudo. Isso. E a gente está aqui mesmo para ajudar. Então, pensar em estratégias, né? Eu sempre brinco que eu sou o lado racional do emocional de vocês. Então, a mãe, a família, né, vem ali com ansiedade, com preocupação, sem entender o que está acontecendo na alimentação do filho. Vamos lá, vamos pensar aqui como é que a gente pode estruturar para essa criança se alimentar melhor. E a gente vai fazer isso de uma forma processual. Então, Fernando, uma criança que só come industrializado, ultraprocessado, é fantasiar, achar que ela vai começar a comer tudo saudável da noite para o dia. Então, fazer isso de uma forma progressiva para que ela comece a ser reapresentada a esses alimentos mais saudáveis, é o primeiro ponto. Não exigir muito da criança, é um segundo ponto. Então, saber os limites, saber trabalhar, não é sobre forçar, não é sobre impor. A gente sabe que tem um diagnóstico, né? Quando a gente fala obesidade é uma doença, então a gente sabe que tem um diagnóstico fechado ali, mas que a gente pode trabalhar. Segundo ponto, as crianças precisam fazer atividade física. Gente, recomendação é 60 minutos diários de atividade física. Então, seu filho não pode passar 2 a 3 horas nas telas todos os dias. E eu sei que é a realidade da maioria das casas. É a criança que assiste televisão enquanto come. E aí é outro ponto que a gente bate na tecla. A partir do momento que você está comendo, eu vou trazer um exemplo que eu sempre trago em consulta. Você está no cinema e aí você vai lá e comprar aquele baldão de pipoca. Você ia comprar o médio, mas o grande é R$1 a diferença. E é enorme. Aí diz, então eu não como tudo, é só R$1 de diferença. E aí você vai pro filme. Quando você tá no começo do filme, você já comeu toda a pipoca daquele balde. No trailer já comeu todo, né? Esse vala acabou, eu nem me percebi. E é assim que funciona quando você come em frente à TV. Quando o seu filho come em frente à TV. Ele não se percebe o que é que ele tá comendo. Ele só abre a boca. O que eu vejo, eu sempre peço o vídeo das crianças para eu entender o contexto da alimentação no ambiente que eu não estou inserida, que é a casa deles. Então, eu disse assim, me manda vídeo para ver como é que tá esse ambiente. E aí lá se está o cuidador dando colherada a colherada e a criança vidrada na TV e nem presta atenção. Então, é um ponto que a gente considera a predispor um sobrepeso. Por quê? Porque você não consegue observar seu limite de saciedade. O limite de saciedade é imposto pelo cuidador. Então, a criança só abre a boca e recebe. Então, cuidado com as telas, né? As telas, não só essa questão de não fazer atividade física para estar em frente às telas, como também as telas com o intuito de tirar distrair, a atenção. Né? De distrair. Faz com que ele coma, né? Exatamente. É o mais... Não, é porque ele só come em frente à tela. Se for assim, dando, ele não come. Isso. Então, assim, uma dica rápida, prática. Se seu filho está só comendo em frente às telas, cria um contexto. Mais uma vez, a gente fala sempre de ambiente. Então, vamos gerar o contexto da alimentação. Vamos criar um ritual. Simbologias funcionam muito bem com criança. Então, é o momento da refeição. O que é que vai ter nesse momento da refeição? A gente vai chamar aquele amiguinho invisível, a gente vai chamar aquele brinquedinho que a criança gosta, a gente vai colocar uma música, a gente vai cantar uma música, a gente vai agradecer a Papai do Céu, a gente vai levar essa criança até a cozinha e vamos sentir o cheiro dos alimentos, vamos fechar os olhos e imaginar qual alimento aqui
E aí a gente vai gerando interesse pelo alimento da criança. Porque, assim, os alimentos que são ultraprocessados, eles são muito mais interessantes. Fato, ninguém vai aqui dizer que um brócolis é mais gostoso do que um chocolate, né? Então, vamos ser sinceros que acontece. Mas o que você deve ter, se seu filho já é aquele viciado em ultraprocessados, é começar a gerar contextos que tirem o foco do ultraprocessado e que tenham todo um ambiente favorável para ele comer uma fruta, uma verdura. E aí vem um ponto, isso leva tempo, isso leva gasto de energia por parte dos adultos, leva criatividade, então você vai ter que parar para dar atenção ao seu filho se você quer mudar o ambiente dele. Perfeito. E é isso. E em nenhum momento a gente tá falando aqui que isso é fácil. Não é fácil, é muito difícil, na verdade. Eu, como falei, né, eu sou médica, minha esposa é médica, e a gente teve dificuldade com o Gabriel, e a gente teve toda a assistência possível para isso, e a gente achou difícil. Mas tem que fazer, né? Tem que fazer. Mas, assim, em nenhum momento a gente acha que é fácil, em nenhum momento a gente tá querendo dizer que isso é a mãe ou o pai não faz isso, não faz essa introdução da forma correta, porque eles não querem, porque é muito difícil criar rituais na criança. Querendo ou não, é uma alimentação que pode ser um pouco mais cara, né? Ultras processado é muito mais barato do que comprar frutas, Sim. né? Então, é muito importante deixar bem claro que em nenhum momento a gente tá dizendo que é fácil, né? Não é. E tu sabe bem disso, né? Não é fácil. Aproveitando, Samara, o Gabriel, ele teve muito sorte de ter tu como nutricionista, né? Tanto o Gabriel como eu e a minha esposa, né? Principalmente. Principalmente nessa parte da introdução alimentar. Quem, infelizmente, a maior parte da população não vai ter essa sorte de ter um nutricionista capacitado para ajudar nesse processo. Qual é a dica que tu daria para essa mãe que está na introdução alimentar, que infelizmente não consegue ter uma ajuda de um nutricionista ou então de um pediatra que vai orientar ele bem nessa introdução? Primeira coisa, me siga no Instagram, Samara Mesquita Nutri, lá eu dou dicas diárias sobre como você ter uma melhor relação com os alimentos e ajudar a introdução alimentar do seu filho, mas brincadeiras à parte. Mas é uma excelente dica. É uma excelente dica, só queria dizer, lembrar aqui. Mas assim, sabe o que eu me lembro, Fernando, que tu me perguntando isso? A última consulta do Gabriel, que foi quando ele tinha 1 ano, a Valéria estava com uma questão muito grande, porque vocês iam fazer uma viagem. Isso. E aí ela tava amamentando e ela tava se sentindo super culpada pelo fato de ter que, de repente, desmamar pra fazer a viagem. Assim, mas o Fernando disse que é super importante e tal. Aí assim, vamos lá, Valéria, a gente vai conseguir essa. Então, uma das estratégias até que eu utilizei foi a gente, alguns dias antes, eu disse assim, vamos lá. Alguns dias antes da viagem, já sai de casa, já passa um tempo fora, já sente como é que a criança fica. E eu me lembro aquela foto de vocês que eu até comentei, assim, nossa, eu fiquei super feliz quando vocês viajaram aí, que deu certo. Porque a gente quase desistiu. Assim, chegou muito perto de desistir. Muito perto. Ela não desiste. É importante ter o momento do casal, assim, depois. Foi 2 dias, afinal. Pois é, e ela disse assim, não, eu já consegui diminuir a quantidade de dias, Samara, porque eram tantos, agora é menos. Eu, pronto, mas você vai. Mas assim, qual é o ponto, né? Tudo bem, nem todo mundo tem acesso a isso. Sigam pessoas, a gente fala muito de internet, né? Porque hoje todo mundo está vinculado, mas busquem pessoas que tragam informações atualizadas, né? Porque existem profissionais, existem pessoas e pessoas. Então, escutar as pessoas certas faz toda a diferença nesse processo quando a gente fala sobre a alimentação do seu filho, né? Então, busque profissionais capacitados e atualizados, porque tem muita gente aí que está meio desatualizado, né? Que dá umas informações meio assim. Médico, né? Pediatras, né? Incríveis. Só o que temos. Infelizmente, só o que temos. Mas tudo bem, tem muita gente boa também. O segundo ponto, cuidado com os palpites, né? Porque nasce uma mãe, nasce um palpite. Na verdade, nascem vários. E aí, quando o quesito é alimentação, aí sempre vem, eu vou te dizer um palpite que eu escutei hoje. Me falaram para comprar massa para colocar no mingau para ele dormir melhor. Isso. Que aí é tipo, não sei se pode falar nome aqui, mas tipo um Silon, farinha láctea, né? Que é muito comum, antigamente, as pessoas, compra, porque aí vai dormir a noite toda. Então, assim, muito cuidado com os palpites. Eu acho que mãe tem que ter, assim,
um filtro muito grande de entrar por um ouvido, Isso sair aí, por isso. outro. Porque senão aquilo ali vai lhe consumindo de uma forma que aí entra no que a gente sempre vem conversando aqui sobre a culpa, né? Ah, então me culpo porque eu fiz isso, eu fiz certo, fiz errado. E sempre vai ter alguém para dizer que você fez certo e sempre vai ter alguém para dizer que você fez errado. Então, se você quer ter uma boa alimentação, quer que seu filho tenha uma boa alimentação, pense nesse contexto. Terceiro ponto, não exija do seu filho aquilo que você não faz. Então, se você pensa, meu filho é um bebê ainda, mas eu quero que ele tenha uma boa alimentação lá na frente, o que é que você tem que pensar? Como é que está a estrutura da alimentação da minha casa? E o que é que eu posso fazer de diferente para mudar a atual realidade? Então, se não tá legal, pensa lá em estratégias de melhorar. Gente, não é coisa de outro mundo, não, pelo amor de Deus. É pensar em fazer alguns combinados. Eu faço com criança, dá pra fazer com adulto também. Então, faz alguns combinados. Pensa assim, 3 vezes na semana eu vou ter que comer fruta. 4 vezes no almoço eu vou ter que comer um tipo de verdura. Gente, não é difícil. Se eu tomo refrigerante todo dia, o refrigerante vai começar a ser 3 vezes por semana. É uma das coisas que eu sempre bato na tecla em relação à alimentação, é que não é pra gente ser aquele profissional taxativo. Então, de forma gradativa, a gente vai conseguindo mudar esses hábitos. A partir do momento que o ambiente que a criança está inserido é saudável, a tendência é ela se espelhar em vocês e fazer a mesma coisa. Então, pensem com esse foco. Outra coisa, tira um tempo para estar com seus filhos e quem sabe fazer uma atividade física. Olha aí que encaixe perfeito. Porque aí você gasta energia, evita aí, né, os males que o sobrepeso e a obesidade pode ocasionar e você ainda tem um tempo com seu filho e você também faz atividade física. Então, no final, tudo se resume a seja exemplo para o seu filho que vai dar certo. Perfeito, Samara. Incrível, incrível a nossa conversa. Esclareceu, assim, várias dúvidas. A gente já tá chegando aqui no final. Tinha algumas perguntas que eu ia fazer aqui, mas o tempo acabou. Né? Não vai dar mais. Qual o recado final? Eu acho que essa tua última parte foi bem um recado final. Mas qual o recado final a mais que tu poderia dar para os nossos ouvintes? Olha, quando eu penso em alimentação de criança, é que se não está fluindo, se não está dando certo, busque ajuda. Eu sei que nem todo mundo tem a condição, nem todo mundo tem a possibilidade, mas hoje também existem muitos meios para a gente buscar essa ajuda. Nem sempre é um profissional, às vezes é um amigo, é alguém que você se espelha. Seguir no Instagram mesmo. E siga aquilo como exemplo. E não traga tanta culpa. Nossa, assim, eu bati aqui na tecla durante toda a nossa conversa sobre culpa, né? Porque quando uma mãe vê ali que o seu filho não está se alimentando bem, ela vem com culpa muito grande, tá? Ela vem com, eu sei que eu errei. E não é sobre a gente olhar para os erros passados, é sobre a gente trabalhar daqui para frente. Então, foque nisso, foque no básico e estamos aqui para lhe ajudar. Ótimo, muito obrigado, viu, Samara, por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Fernando, foi um prazer, muito bom participar de outro momento, né? Porque antes a gente se conheceu em consultório, estou aqui à disposição. E tu é um exemplo do que eu gosto, assim, quando a gente vai escolher os convidados, eu e minha equipe de marketing, a Carol que tá aqui, ela passa um tempo olhando lá no Instagram, passa um tempo olhando, ver o que aquela pessoa realmente vai entregar, o que ela fala realmente é o que não é só aquilo do Instagram, né? Que ela se vende no Instagram, é realmente o que ela é no real. Sim. E tu é um exemplo disso. A gente passou um ano e meio convivendo com a introdução do Gabriel, com vários dilemas, apesar de ter sido uma introdução tranquila, mas pra gente sempre tem dilema, né? Sempre tem dilema. E foi muito bom a gente ter começado a temporada contigo. E essa temporada aqui vão ser 11 episódios. E cada um dos convidados foi escolhido justamente pensando nisso. Assim, pessoas que vão acrescentar realmente a população, né? A outros profissionais de saúde, né? Também, que é muito importante.
Muito obrigada, Fernanda. Estamos juntos. O que precisar, fica à disposição. Perfeito, obrigado novamente. Pessoal, aproveitando, agradecer que essa temporada vai ter o apoio da empresa Johnson & Johnson Medical Tech. E tem um aplicativo que foi desenvolvido por ele, que é o BariMais, que vai acompanhar todo paciente bariátrico na sua jornada pré-operatória. Para baixar ele, tem o link aqui na descrição do vídeo e tem um link também no Instagram, Uma Questão de Saúde, certo? E é isso, pessoal. Aproveita para divulgar próximos episódios, né? Para curtir, para se inscrever no canal. O canal no YouTube é Uma Questão de Saúde. Até o próximo episódio.